Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos, que a suave paz de Jesus seja nos vossos corações. O Evangelho segundo o Espiritismo, em seus 4 primeiros capítulos, nos traz uma visão absolutamente acertada e pedagogicamente perfeita daquilo que nós devemos entender acerca da nossa existência, da predominância do espírito sobre a matéria, do futuro desse espírito e das injunções e decorrências dos nossos atos, das nossas atitudes e da nossa postura a cada encarnação. O primeiro capítulo traz o título Não Vim Destruir a Lei. Fala-nos sobre Moisés, o Cristo e o Espiritismo. Essas 3 linhas de atuação asseguram-nos a certeza de que há de fato um projeto divino de Deus para todos nós. Não apenas no sentido coletivo, mas no sentido individual. Não viemos a este mundo, a esta encarnação, assim como não viemos nas demais, para cumprirmos apenas uma etapa de um projeto evolutivo somente, mas para fazer com que essa etapa desse processo, desse projeto evolutivo, se dê com a eficácia possível, dadas as possibilidades que nos são oferecidas, de acordo com o grau de aproveitamento que nós pudermos abstrair de cada uma delas. No capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, fala-nos sobre a realeza de Jesus. Não é uma realeza como todas as que o mundo já viu, mas é a realeza do espírito, da depuração de espíritos que atravessaram circunstâncias difíceis, duras e até mesmo atrozes, e sublimaram tudo isto com a eficiência de valores como a resignação, a humildade, a boa vontade e, sobretudo, a caridade. Aliás, todos os espíritos serviram-se e servem-se bastante da caridade, a princípio dela abstraindo a sua condição para reerguer-se e, posteriormente, nela servindo para mitigar as necessidades dos seus irmãos que repercutem hoje o que eles repercutiram outro dia. No 3º capítulo, há muitas moradas na casa de meu pai. Um relato dos diferentes mundos, mas que nós poderíamos sintetizar da seguinte forma: existem mundos inferiores onde a materialidade vigora sobre a condição espiritual e, por conta disso, as sensações são sempre colocadas à frente do entendimento e das aspirações espirituais. Os mundos intermediários, onde há uma predominância ora do bem, ora do mal. Por isso, nestes mundos vigoram as circunstâncias da erraticidade, mundo que configura com bastante propriedade o planeta em que nós vivemos e que a gente observa as circunstâncias que contracenam, alternando a predominância de uma ou de outra e trazendo, consequentemente, uma instabilidade para a maioria dos seus habitantes. Mas há que se registrar que o nosso planeta aspira com bastante convicção e persegue com bastante devotamento a condição de mundo de regeneração, uma categoria que permitirá ao planeta e aos habitantes que se encaminharem pelas suas ações, pela tenacidade de seus ideais espirituais, melhores dias.
Terra, portanto, candidata-se e aprofunda a sua condição mediante o acerto espiritual de seus habitantes, daqueles que de boa vontade recebem em seu mundo íntimo as orientações da espiritualidade e colocam-nas em prática no cotidiano de suas vidas. Daí porque a regeneração é um passo que o planeta Terra dará por certo. E o quarto capítulo, que nos fala de que ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Há entre esses 4 capítulos uma circunstância absolutamente perfeita. Não se pode, de fato, destruir a lei. A lei precisa vigorar para fazer com que todos aqueles que, sob os seus auspícios, vivam, possam entender da necessidade de se ter um destino e uma condição de percorrer esse destino. Desenvolver a vida baseado em situações de permissão que garantam o acerto e o aprumo de cada um para a efetiva consecução dos objetivos espirituais. Meu reino não é deste mundo. Quando Jesus disse diante de todos aqueles que puderam ouvir, e diz para nós até hoje, que o meu reino não é deste mundo, ele quis falar da realidade espiritual, da vida futura, da necessidade que a gente tem de considerar essa vida futura, por entender que o cosmos é o reino de todos os mundos. O cosmos é o habitáculo de todos os mundos. Assim, a figura da divindade, a figura de Deus, em sua perfeita e profunda misericórdia, nos leva a essa reflexão. O nosso mundo, juntamente com todos os demais mundos, compõe essa grande orquestração de Deus, esta grande bondade, esta grande ventura de Deus, que é o cosmos. Assim, percorrer estes mundos numa situação de progressão precisa ser o nosso destino. E tudo nós podemos e devemos fazer nesse sentido. Os tropeços, as dificuldades que nós tenhamos diante de nós serão absolutamente naturais de quem aspira melhorias. Só tropeça quem caminha para frente. Assim nós podemos entender que o reino de Deus, o reino de Jesus, que não é deste mundo, é o reino dos espíritos. É o reino onde vigoram as verdades absolutas, fraternas, as verdades que corrigem, não punem, que esclarecem, que motivam, que dão ênfase aos bons sentimentos, que fazem com que a criatura passe efetivamente a abolir as sensações e deslanche a sua condição espiritual sob a égide do progresso moral. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É uma garantia, um habeas corpus que nós temos de que, mesmo quando encerrar-se o nosso ciclo nesta encarnação, aqui na vida física, nós veremos de novo o reino de Deus. Veremos os familiares que lá ficaram. Cumpriremos a condição da unicidade das existências. Lá compusemos grupos de espíritos que
tinham afetividade, simpatia, sintonia e vinculação. Reencarnados aqui, experimentamos de igual modo situações desse gênero, mas também para haver o balanceamento e o consequente chamamento para a nossa evolução, situações de dificuldade, condições desfavoráveis, mas que nos fizeram caminhar na direção de um porto seguro. Qual é o porto seguro do espírito? A boa vontade. Havendo boa vontade do espírito, toda a sua situação evolutiva vai, uma certa hora, encaminhar-se. A boa vontade significa entender a dificuldade de hoje, lançar para frente o seu olhar, a sua vontade, a sua esperança de alcançar situações que estão de fato previstas para a sua evolução. Assim, meus irmãos, desde a figura de Moisés até estes tempos em que nós ainda permanecemos nas situações da erraticidade e que situações transcorrem e são noticiadas, são trazidas a público, de quem nós sequer imaginávamos que pudesse ter um comportamento tão equivocado, é para a gente avaliar da bondade de Deus que nos concede a graça de observarmos todas essas circunstâncias e vermos do que é necessário para nós, do direcionamento que nós precisaremos ter. Se na erraticidade existem os espíritos, os homens espiritualizados, e existem aqueles que ainda são conduzidos, embora sequer percebam, por entidades equivocadas, é necessário haver, da parte de quem já consegue esclarecer a sua mente e o seu coração, a boa vontade de fazer-se forte e firme na humildade, na fé e nos atos coerentes da vida. Litigar, rentear ou qualquer coisa parecida com isto não deve ser o papel do homem espiritualizado. Quando o homem espiritualiza-se, ele produz em todos os sentidos situações que lhe caracterizam dessa maneira. Seus atos, seus sorrisos, suas palavras, suas ações são todas expressão de alguém que permitiu-se espiritualizar, que abriu o seu mundo íntimo para que mensagens absolutamente renovadoras ingressassem. E a partir daí teve um desabrochar de vida muito mais fraterno. Assim o homem compreende todas essas vicissitudes que nós atravessamos. Esses 2 anos de pandemia que transcorrem até aqui, os descalabros vistos, a insensatez, mas também e sobretudo a boa vontade, o amor colocado à prova, a fraternidade fortalecida, a caridade trazida para os olhos e os ouvidos de um contingente muito maior de pessoas. Precisaremos nascer de novo, sem dúvida. Mas precisaremos nascer de novo com uma nova consciência. Para vermos o reino de Deus é preciso que nós nos demos conta de que uma nova consciência precisa habitar em nós.
A nova era, o Espiritismo, é uma vertente prodigiosa nesse sentido. Suas bases, suas orientações, suas práticas são absolutamente coerentes com princípios morais que o Cristo fez a nós outros como proposta e que um grande contingente de nós outros já conseguimos reproduzir e vivenciar. De Moisés até o renascer, um caminho longo foi percorrido. Muitos sucumbiram, muitos deram-se como mártires, mas eles o fizeram por uma causa absolutamente perfeita, a de que nós outros, com tudo o que temos ao nosso dispor, iremos de fato empreender a viagem que nós não podemos mais adiar, para dentro de nós, para buscarmos os tesouros espirituais que por nós aguardam, as virtudes, e delas tomando posse, ofertá-las como um manancial de sabedoria, de paz, de tolerância e de fraternidade a todas as criaturas. Por isso, o Espiritismo oferta-se ao mundo. As casas espíritas, células da caridade que são na Terra, reabrem as suas portas, reativam os seus grupos de estudo para facultar aos homens, após a turbulência mais eloquente desta pandemia, dias de refazimento, de reflexão e, consequentemente, de ação. Ação espiritualizante, ação reformadora, ação que nos garanta o entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo. Não apenas na figura destes 4 capítulos, mas da íntegra de todos os seus capítulos, como um norte para esta nossa encarnação, a melhor de todas, a fim de que, ao final dela, nós possamos ter uma outra condição de enxergar a tudo e a todos e de acolhê-los em nossos corações. Não é um projeto ambicioso, é um projeto fraterno. Não é uma possibilidade, é uma realidade que a todos nós está disponível e a todos nós será facultada para que nós vivamos melhor, nos esclarecendo e entendendo que somente mediante as práticas do bem e da paz nós progrediremos junto com o nosso planeta e tudo será melhor. Que Deus nos abençoe, Jesus nos dê a sua paz e Nossa Mãe Maria de Nazaré nos envolva em seu manto de luz. Muito obrigado, que assim seja.